dúvida, doutora Kaline Borba, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Boa tarde, querido. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Para quem não sabe, hoje, dia 8 de julho, é o Dia Mundial da Alergia, definido aí pela Organização Mundial da Saúde, com o intuito de alertar os especialistas e a população em geral sobre a importância do assunto. E nós convidamos aqui a otorrino Kaline Borba, do Núcleo de Renite do HOPE, para falar sobre a prevenção e o tratamento da anafilaxia. É isso mesmo o nome, doutora? Isso, na verdade, a anafilaxia foi o tema, o foco esse ano das reações alérgicas. Mas hoje é o Dia Mundial da Alergia e a gente fala das alergias como um todo. Alergias de quadros mais leves até os quadros mais graves, que são a anafilaxia. E a senhora poderia explicar melhor para a gente o que é a anafilaxia? Então, a alergia ela pode se manifestar de várias formas. Então, desde sintomas leves, como respiratórios, que é bastante comum, né, que é a asma, a rinite, lesões em pele, como dermatite atópica, e até alterações circulatórias, no caso, a anafilaxia, como, por exemplo, o famoso edema de Glott, que às vezes o paciente tem aquele inchaço na laringe, por uma reação alérgica, né, um medicamento, um alimento, e ele vai para a emergência e ele termina tendo que fazer medicação injetável. E isso costuma dar já na idade adulta ou crianças também são acometidas? Então, na criança, ele é considerado um quadro mais grave. Por quê? Porque são reações alérgicas que, assim, as pessoas, as mães, na verdade, nem conseguem identificar rápido, porque às vezes a criança é muito pequenininha. Por exemplo, os alérgicos a ovo, os alérgicos a leite, os alérgicos ao glúten. Então, de uma forma geral, a alergia na criança, ela costuma ser mais grave, porque a gente não tem o conhecimento ainda daquele fator que causou a reação alérgica. O adulto, ele já sabe que ele é alérgico e já consegue identificar esses sintomas com mais brevidade. E é provocado através dos alimentos apenas ou, por exemplo, picada de insetos também? Isso, então, as alergias, elas podem ser causadas, as principais, as respiratórias, são causadas pela poeira domiciliar. Então, aquele ácaro que está presente ali no colchão, no travesseiro. Então, aí tem os alimentos, tem como o camarão, que é bem conhecido, né? O leite, o ovo. Aí a gente tem também medicamentos, tem muitos pacientes que são alérgicos a dipirona, anti-inflamatórios. Então, as alergias como um todo, as causas são bem variadas, mas picadas de insetos que causam lesões em pele. Doutora, um cidadão chamado André tomou um comprimido para dor de cabeça e ficou com os olhos todo inchado, né? É uma coisa terrível. Ele, inclusive, tirou uma foto, mandou e ficou irreconhecível. Bastante inchado mesmo. Como diagnosticar um problema como esse, por exemplo? É possível prevenir ou saber antes mesmo de ser diagnosticado? Sim, então, esse alerta de hoje, desse Dia Mundial da Alergia, é exatamente para alertar a população, de uma forma geral, e os especialistas. Então, se esse rapaz, ele tomou um remédio para dor, e geralmente minutos depois, ele já começa a apresentar esse inchaço nos olhos. Ele já começa a ser alertado que alguma coisa ocorreu. E é um sintoma que é muito rápido, é minutos depois que a pessoa come alguma coisa ou toma um medicamento, os olhos começam a inchar. E aí ele precisa realmente atentar para isso e ir para uma emergência. E na emergência, ele precisa ser rapidamente atendido e medicado. Eu lembro que uma vez eu comi uma lagosta e no dia seguinte as amígdalas, a garganta ficou inflamada de uma maneira que até para abrir a boca era difícil, muito menos falar. E a que se deve isso, doutora? Também tem a ver com esse problema? Sim, então, é como eu falei, a alergia, ela pode ser de uma forma bem variada. Então, alguns pacientes apresentam o quê?
aquele quadro de eu comi um crustáceo e minha garganta ficou coçando. Aí outros podem apresentar, não, eu comi um crustáceo e minha garganta ficou inflamada, porque fica inchado. Do mesmo jeito que incha o olho, também incha a garganta, incha a laringe. E aí, dependendo da sensibilidade que cada pessoa tenha a esse alérgeno, é que o quadro vai ser mais leve ou mais grave. E existem os casos considerados mais graves, por exemplo, se não tratado ou até mesmo podem se levar a uma situação bem pior do que o que acontece comumente, doutora? Sim, então, é aquele famoso edema de glote. Então, aquele paciente que chega na emergência com sensação de falta de ar, com esse inchaço na região onde ele vai respirar. Então, ele fica sem conseguir respirar. E ele precisa ser tratado de forma imediata, porque alguns casos podem, sim, chegar a um quadro de morte. Então, o mais indicado ao perceber um tipo de situação como esse, sem dúvida, é buscar um especialista, não é isso? Isso. Então, esse alerta de hoje é para que as pessoas que tenham qualquer tipo de sintoma alérgico procurem o especialista de forma preventiva. Então, ele vai procurar o especialista, vai tentar identificar a causa da alergia para que ele já possa prevenir. E ele também ser orientado e orientar as pessoas que convivem com ele em casa, que numa situação dessa, de qualquer sintoma, o que ele deve fazer. Porque muitas vezes a gente orienta o paciente a medicar em casa, até que ele chegue numa emergência. Doutora, para quem quer ter mais detalhes sobre este e outros assuntos, qual a rede social? Então, a gente está presente tirando todas as dúvidas no Núcleo de Rinite. Arroba é um Instagram só de alergias. Arroba Núcleo de Rinite, não é isso? Arroba Núcleo de Rinite. E para atendimento e consultas, como o indivíduo pode se consultar, doutora? Então, a gente atende o Núcleo de Rinite, faz parte do HOPE. Então, a gente atende no HOPE, que é o Hospital de Olhos de Pernambuco, que fica situado na Ilha do Leite e nas unidades dos shoppings, no número 3302-2121. 3302... 2121. Doutora Kaline, tem mais alguma coisa aí que de repente a gente esqueceu de esclarecer sobre este assunto? Não, é só agradecer, e nesse dia de hoje é tão importante que a gente tenha esse alerta, porque é uma doença que incomoda bastante quando o quadro é leve, e também pode ser uma reação bem grave, dependendo de cada paciente. Ok, doutora Kaline Borba, muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro, tá bom? Obrigada, querido. Boa tarde. Boa tarde. Conversamos, portanto, com a doutora Kaline Borba, do Núcleo de Rinite do Hospital HOPE, né? Falando sobre a prevenção e o tratamento da anafilaxia.